em situações normais, longe da guerra, 37% de todas as importações que chegam na faixa de Gaza passam justamente pela passagem de Rafah, que está fechada nesse momento. Inclusive, as equipes trabalham ali, tanto do lado do Egito quanto do lado da faixa de Gaza mesmo, para recuperar a estrada que chegou a ser atingida por bombardeios nos últimos dias. Então, muitos buracos na estrada que dificultariam a passagem dos caminhões. A gente aguarda essa movimentação, inclusive um temor do Egito, né, que foi a grande discussão, quando que o Egito ia liberar essa passagem. O Egito destaca muito a questão de possíveis refugiados palestinos entrando no país, porque isso já aconteceu anteriormente, em 2008, um ano depois do Hamas assumir o poder na faixa de Gaza, houve um grande deslocamento de refugiados em direção ao Egito. Fabrício, a gente tem imagens ao vivo ali da faixa de Gaza e a gente acaba de ver mais uma explosão. Vou pedir para a nossa Mari colocar aqui no meu telão que eu consigo enxergar melhor. Perfeito, olha só, mais explosões ali sendo registradas, elas acabaram de acontecer nesta sexta-feira, daqui a pouquinho começa a anoitecer lá em Israel, são 5h03 por lá. E essas, se eu não estou enganado, pelo menos são as primeiras aqui que a gente viu no programa de ontem. Ontem a situação era extremamente crítica, a gente quase nem conseguiu falar aqui com vocês. Olha só, mais um estrondo acontecendo ali próximo. Dá para vocês ouvirem, você que está no rádio, está ouvindo esse barulho, é justamente mais uma explosão que acaba de acontecer ali na faixa de Gaza, nesse 14º dia de conflito, certo? Quer falar sobre isso? Eu posso inserir um tema aqui, na linha do que o Fabrício estava falando? Eu fico pensando o seguinte, até quando o Egito vai resistir? Até quando? Aparentemente agora a questão é a reconstrução da infraestrutura para viabilizar a passagem, né? Porque a estrada foi destruída, né? Então, aparentemente agora não é mais uma questão política de o Egito permitir a entrada da ajuda humanitária. É mais uma questão da estrutura viabilizar a entrada, né? Agora, a entrada de refugiados e o corredor humanitário para a saída de civis continua sendo uma questão, né? Tem uma questão aí que, do ponto de vista matemático, aí, que vai vir mais refugiados, isso gera naturalmente uma crise, porque estamos falando de milhões de pessoas, né? Temos pelo menos 2 milhões de pessoas na faixa de Gaza. Boa parte disso indo para o Egito, naturalmente isso geraria uma crise. Isso pode fazer com que o Egito solicite, como condição de abrir a passagem de Rafah, ajuda humanitária de outros países. Olha, eu abro, mas vocês me ajudam aqui com a crise que vai se instaurar. Porém, Paulinho, a gente tem algumas questões que envolvem outros fatores de valores, na verdade, que daí a gente entra num campo mais inegociável, que é o fato de o Egito considerar que os palestinos devem ser considerados um Estado e para isso precisam de território. E aí iria contra os próprios valores admitir que os palestinos saiam da faixa de Gaza, até porque a faixa de Gaza seria um desses territórios do povo palestino para ser elemento de Estado. A ideia do corredor humanitário não é ser algo permanente, né? É ele conseguir ter uma rota de fuga enquanto a guerra. Plano com e é assim, mas uma guerra muitas de 2 etapas anos vira permanente. Mas toda guerra no mundo todo, como por exemplo a guerra da Ucrânia contra a Rússia, né, que os refugiados ucranianos foram para a Polônia e outros países ali em volta, né, essa questão não se colocou, né, os países receberam as pessoas por uma questão humanitária, uma questão de civilização, né, e assim, mas a questão da faixa de Gaza é um pouco mais complicado, né, e a passagem de Rafah também, é porque, querendo ou não, né, é um lugar controlado pelo Hamas, né. Sim. Então, a negociação do corredor humanitário passa também por negociar com o Hamas. O Hamas tem que também deixar que os civis fujam, né? Sim. E eles já têm um problema histórico com o Hamas, né? O Egito logística difícil, né? E eles têm a questão da Irmandade Islâmica, se eu não me engano, que já gerou um conflito no passado, mas eles não confiam muito. Até o Egito sabe que ali não dá para confiar. Não é como se a gente estivesse falando de uma situação que vai chegar alguém e dizer, por favor, os cidadãos com o James Akel está me pedindo a palavra. Por favor, James. Paulo, eu vou fazer uma coisa que eu não faria em outro tipo de situação, mas não é um programa comum. Há 14 dias você está no meio da guerra, é um fato. E o mundo inteiro está no meio da guerra. E você é um homem que tem uma experiência jornalística, o que é importante.
E aí eu faço uma pergunta para você, Paulo, que eu não faria em outra circunstância, porque o apresentador normalmente não dá opinião. Mas eu gostaria de saber, você há 14 dias no campo de batalha e vendo tudo que está acontecendo. O que passa na tua cabeça, o que você imagina que vai ser o futuro disso? Ô James, você sabe que, essa tua pergunta é super importante, né? Porque a gente que está cobrindo isso há 14 dias, cobrimos no final de semana, vários daqui participaram comigo também do programa no final de semana. Durante a semana, a gente está vendo aí a matança de milhares e milhares de pessoas, mas principalmente a gente está tentando aqui construir a notícia junto com o nosso espectador, porque são fatos que vão acontecer. Então, por exemplo, aquela hora que eu interrompi aqui, o Nelson, acho que foi o Nelson que eu interrompi, que tinha acabado de acontecer o bombardeio. A gente tenta entender o que está acontecendo, né? Há alguns dias teve um bombardeio também próximo do Porto, o Mano foi construindo junto comigo a notícia aqui, todo o nosso aparato jornalístico da Jovem Pan também tentando entender. Então, assim, é um desafio hercúleo aqui da gente conseguir transmitir isso da melhor forma possível e com a maior precisão possível para as pessoas. Agora, você me pergunta o que eu acho. Eu acho que, infelizmente, essa guerra ainda vai longe, James. Essa é a minha opinião. Eu não acho que a gente vai ter apenas 2 semanas, 3 semanas ou 1 mês de guerra. Eu acho que pela situação atual, e até o PP fala muito isso aqui no programa, né? Que a guerra nem começou ainda, porque a incursão terrestre efetivamente ainda não foi a campo. Na hora que essa história começar, James, aí eu acho sim que a gente vai ter uma guerra de altíssimas proporções. Agora, a gente tem falado isso, a gente não pode confundir alguns conceitos que são conceitos básicos. Israel tem o direito de lutar contra o terrorismo. Agora, nós também temos que ter a vigilância aqui, até como imprensa que nós somos, de verificar qualquer tipo de abuso, de descumprimento de regras internacionais que possa vir a existir. Quando a gente tem informações de ataques, a pergunta que a gente fez, inclusive, ao próprio sniper que a gente entrevistou aqui, a gente tem a obrigação de fazer. Como é que é o preparo deles para que eles não possam vir a matar civis inocentes, não possam destruir hospitais, porque há sim um regramento internacional no que se refere à guerra. Então, a gente aqui tenta de todas as formas separar conceitos e tentar fazer uma análise junto com o nosso espectador um pouco mais consistente em fatos e menos em ideologias. Há conceitos que estão estabelecidos aqui entre nós, acho que todos nós aqui concordamos dessa questão do terrorismo aliado ao Hamas, mas é um desafio, meu amigo. Essa é a minha humilde percepção, já que você me perguntou, não sou entrevistado, mas te agradeço aí pela pergunta. Paulo, valeu. Fala, Leo. Esse tema dos civis é muito importante pelo seguinte: quais são as cartas na mesa e como que é a situação objetiva? Temos lá 2 milhões e poucos de palestinos, há muito tempo não tem censo, então não se sabe exatamente o número, e algumas dezenas de milhares de terroristas armados do Hamas. A quem interessa que os civis fiquem lá? Para Israel, o melhor cenário seria os civis saem temporariamente, como diversas guerras acontecem, sai da zona de guerra, Israel combate o Hamas, elimina o Hamas, limpa a região de armas e mísseis e ameaças, e aí sai Israel novamente, como já fez em 2005, Israel não tem o menor interesse em ficar em Gaza, voltam os civis e continua a vida com uma autoridade palestina mais moderada. Para o Egito, o Egito está numa situação ambígua, porque o Egito é um país com suas dificuldades econômicas e receber 1 milhão, 1,5 milhão de refugiados é uma dificuldade. Porém, é um país árabe como os palestinos, é um país muçulmano como os palestinos, e o Egito é o maior país árabe, são 100 milhões de habitantes. Então, quem tem 100 milhões de habitantes consegue acomodar 1 milhão, 1,5 milhão por alguns meses. Não seria um grande problema. Só lembrando que na Guerra de Independência de Israel, em 48, quando Israel aceitou o plano de partilha da ONU, os países árabes não aceitaram, declararam guerra contra Israel. Israel tinha na época 700 mil habitantes, e logo após a guerra, 800 mil, quase 1 milhão, 800 mil judeus foram expulsos de países árabes vizinhos. Como, por exemplo, o Iêmen, tinha 120 mil judeus, hoje não tem nada. Como o Marrocos, tinha 100 mil judeus, hoje tem 2 mil. Como o Iraque, tinha 50 mil judeus, tem 0. Então, os judeus dos países árabes foram expulsos, foram para Israel e viraram refugiados. Israel, com 700 mil pessoas, absorveu 800 mil, quer dizer, dobrou a população do país. Em alguns anos, já não eram mais refugiados, eram cidadãos. Então, nesse caso,
O que é importante fazer? Os civis, especialmente mulheres e crianças, sair da zona de guerra, tirar eles de perigo, deixar eles temporariamente no Egito, pode ser próximo à fronteira, precisa ter muita ajuda internacional, acho que Israel também deveria colaborar nisso, Estados Unidos, toda a comunidade, para manter esses civis em segurança. Agora, qual é o maior interessado em não permitir isso? Para fechar. Quem não quer isso? O Hamas. Se o Hamas deixa os civis saírem, eles perdem o escudo humano deles. Então, por isso que o Hamas bloqueia as estradas, não permite, fuzila e metralha os civis palestinos que tentam fugir de lá. O Hamas depende dos civis, depende dos reféns deles, tanto israelenses quanto palestinos, para se manter vivos, porque senão o exército de Israel vai lá e acaba com todos eles.